Boa tarde, galera. Hoje, aula de artes. E na nossa aula de artes, nós estamos trabalhando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? Então, vamos continuar com essa aula, né? E eu já queria que vocês já deixassem bem organizadinho o caderno de vocês, onde vocês vão colocar o cabeçalho da escola, tá? Vão colocar o cabeçalho. E em seguida, a prova vai estar enviando algumas perguntas no grupo, né? No Zap, para que vocês possam responder essas questões. E quando nós retornarmos às aulas, em nome de Jesus, com tudo já resolvido, a prova pega, corrige e dá nota de vocês como nota de prova. Também será enviado para vocês um vídeo onde vocês vão ter que assistir e vão ter que fazer uma síntese sobre esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, começar nossa aula? Nós já demos início sobre o assunto Páscoa, o que significa para cada um, né? Para cada um dos alunos, cada um tem um conhecimento diferente feito de casa, trazido de casa. Então nós vamos falar numa Páscoa em geral. Quando a gente fala em Páscoa, o significado da palavra Páscoa significa passagem. Quando a gente fala em passagem, a gente vai lá para o Antigo Egito, onde nós vamos lembrar do povo judeu que sofria naquela época como escravos, né? E nesse período, nós já vamos entrar no período onde foi lançada as 10 pragas. E entrando nessas 10 pragas, nós já vamos para a última praga, tá? Na última praga, onde Deus dizia que seria lançado o anjo da morte, né? Só que antes disso, Moisés ele já havia preparado o povo judeu, né, para que eles se resguardassem, para que houvesse uma ceia onde todos teriam que estar protegidos desse anjo do mal. Moisés, a pedido de Deus, recebendo uma ordem de Deus, ele pediu que todos guardassem um cordeiro, um novilho novo, sem mácula, sem que não tivesse ninguém mexido, nenhuma ovelha tivesse encostado, né? Esse cordeiro seria guardado por 14 dias até matarem esse cordeiro para poder fazer a ceia. Nesse dia da ceia, onde foi matado esse cordeiro, eles mataram o cordeiro, e do sangue desse cordeiro, que todo mundo conhece, acredito que todo mundo conhece, onde Moisés pediu para que todos passassem o sangue, né, na porta, nas madeiras da porta, na entrada da porta. Esse cordeiro deveria ser assado por inteiro, né? Assado, não poderia ser cozido. E outra coisa, esse cordeiro deveria ser comido todo, não poderia sobrar nada dele. Então, se a família fosse pequena, os outros eles poderiam chamar os familiares para fazer parte dessa ceia junto com eles, né? Nessa ceia também foi pedido que fizesse um pão asmo. Um pão asmo, ele parece aquela fatia, aquela massa da pizza, só a massa, bem assada, bem fininha, ou seja, era feita só com cevada e água, né? Não tinha fermento, não tinha nada. E vocês aprenderam na aula de ciências que o fermento ele serve para aumentar o pão, né? Para dar a fermentação, ela ajuda a ficar o pão fofo e a crescer. E naquela época não havia, então não poderia fazer esse tipo de coisa. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Também foi pedido nessa ceia que tivessem ervas amargas, né? Então tinha o cordeiro, o pão e as ervas amargas. Nessa noite, todos iriam se reunir, iam fazer a ceia, iam estar protegidos em sua casa, e o anjo da morte passaria no Egito, levando assim o primogênito daqueles que não fizeram isso, né? E nesse mesmo dia, né, que o anjo passou, o povo, o faraó deixou que o povo fosse embora, porque ele viu que não tinha mais como lutar contra eles, né? E aí então eles saíram do Egito rumo à terra prometida, como fala nas escrituras bíblicas. E a partir desse momento lá no Egito, eles começaram a praticar essa ceia todos os anos, lembrando justamente da passagem do povo judeu, que sofreram mais de 300 anos no Egito, né, como escravos, para lembrar o sofrimento, para que ninguém pensasse em voltar para aquela vida, porque mesmo saindo do Egito, muitos deles ainda queriam voltar, porque tinham cama boa, tinham comida, né? E aí as pessoas tiveram que se acostumar a viver do maná que vinha do céu, como
fala as escrituras. O pão asmo, na verdade, como era feito só com água e farinha, ou cevada naquela época, já era de costume do povo, na verdade, do povo judeu, né? Esse pão, ele sem o fermento, como não incha, como não cresce, o fermento para eles, naquela época, poderia significar o pecado, né? O pecado. Então, o pecado em si, ele fermenta, ele aumenta, né? Sem contar que o fermento, além de ajudar a crescer, ele também, com o tempo, ele estraga, ele cria mofo. Então, o pecado para eles era justamente isso. O pecado crescia e apodrecia aquela pessoa. As ervas amargas servia para lembrar do tempo de sofrimento, o tempo que eles eram escravizados, os tempos que eles sofriam, né, sendo chicoteados. Muitos deles morriam no meio do trabalho porque não tinham mais forças para poder sobreviver. O cordeiro, naquela época, foi justamente para livrar o povo. Era o sangue do cordeiro para salvar o povo daquela época. Hoje, nos dias atuais, né, o cordeiro, nós já sabemos que o significado do cordeiro já é totalmente outro. Então, a gente já vai para a Páscoa nos dias atuais, da Páscoa de Jesus para cá. Então, eles comemoraram a Páscoa até a vinda de Cristo na Terra. Quando Jesus chegou, Jesus ele já fez uma modificaçãozinha no que significava ali a ceia, né? Então, Jesus, antes da sua morte, né? Antes da crucificação, que é o que a gente mais lembra na Páscoa, é a crucificação e a ressurreição de Cristo. Eu acredito que todas as religiões, independente de qual nós servimos, ela relembra justamente isso, a ressurreição, o preço pago por nossas vidas. Então, a Páscoa, ela se inicia uma semana antes, 8 dias antes da Páscoa, antes do domingo pascual, onde eles dão o nome de Domingo de Ramos, né? E é interessante essa história porque Jesus ele chega a Jerusalém e ele entra em Jerusalém montado num jumento, né? E as pessoas o recebem jogando folhas, né? Por isso chamado Domingo de Ramos. E alguns estudos, algumas histórias bem engraçadas falam que Jesus queria entrar de uma forma diferente, né? Extraordinária, e viu um jumento amarrado num canto. E disse assim, traga aquele jumento que eu vou montar nele, que eu vou entrar nele. Aí o dono do jumento chegou e disse assim, mas senhor, esse jumento é muito bravo, ele não é dócil, ninguém nunca conseguiu montar nele. E aí Jesus disse assim, traga que eu vou entrar montado nele. E aí Jesus foi lá, montou no jumento e entrou em Jerusalém. E todo mundo ficou pasmo. Como é que ninguém nunca conseguiu montar um jumento? E ele foi lá, simplesmente sentou em cima do jumento e o jumento saiu andando, entrando em Jerusalém, onde Jesus também foi muito recebido, né? Nessa mesma semana, acontecia uma ceia. Essa ceia aconteceu na quinta-feira, né? E onde Jesus se sentou com seus apóstolos, né? Sentou numa mesa grande e lá ele fez a representação, onde só tinha o pão e um cálice de vinho, né? Naquela época o vinho não era o vinho que nós tomamos hoje, o vinho que contém álcool, era o vinho concentrado do suco de uva mesmo, né? E aí ele sentou naquela mesa, e naquele momento da mesa, onde ele estava sentado com todos os seus apóstolos, lá ele começou a falar, né? Queria ser morto, queria ser traído, né? E que o traidor iria beijar ele. Também falou que um dos apóstolos o negaria, né? Que foi o caso de Pedro. Pedro, no momento da crucificação, negou Jesus, disse que não o conhecia. E ali foi feita aquela reunião. Naquele mesmo momento, Jesus ele também fez a representação do que significava o pão e o que significava o vinho, né? O pão, ele disse que significava o corpo, né? O corpo dele purificado, o corpo dele santo, que nós viéssemos buscar essa purificação, esse tentar dar o melhor da gente, ou seja, não pecar, né? Já o sangue em si, o vinho representaria o sangue que seria derramado por nós, pelo cordeiro, que o cordeiro dos judeus foi o cordeiro matado, o novilho novo, e o nosso cordeiro é Jesus Cristo, né? Onde ele morreu por nós. E isso
foi o que aconteceu na ceia. Logo em seguida, ele saiu para orar no monte, né? Monte Getsemane, se eu não me engano. E lá foi onde ele foi procurado, foi preso, né? Nesse mesmo dia, ele foi açoitado, cuspido, humilhado, né? E onde teve a questão do julgamento e ele foi julgado à morte. Na sexta-feira, conta-se que ele foi crucificado, né? Alguns estudos, algumas pesquisas que eu fiz, ele foi crucificado pela manhã, né? Se eu não me engano, até o meio-dia. E no momento da crucificação, eles teriam que esperar, porque assim, eles furavam, né? E eles pegavam a estaca e furavam o peito por baixo, de cima para baixo, né? Espetavam ele. Então, eles esperavam ele sangrar até ele desfalecer. Já no sábado, né, que se antecede, é chamado de sábado de aleluia, né, que antecede a ressurreição de Cristo. No domingo vem a ressurreição, né, onde nós também comemoramos a Páscoa, né, onde todo mundo espera pelo quê? Pelos ovinhos de chocolate. Na verdade, a Páscoa religiosa, a parte religiosa, nós não pensamos nessa parte de comércio, que é o que nós vamos aprender na próxima aula da semana que vem, que eu vou trazer para vocês, tá? Qual é a diferença da Páscoa comercial e da Páscoa religiosa? Então, eu estarei mandando para vocês algumas perguntas referente à Páscoa, o conceito de Páscoa religioso, o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é que nós comemoramos na Páscoa, né? O que é comemoramos? Não. O que nós lembramos, o que é necessário lembrar. Não é comemorar, quando a gente fala em comemorar, a gente pensa assim, vai comemorar porque Jesus morreu. A gente não comemora porque alguém morre, né? A gente só comemora quando alguém tá feliz, quando alguém tá alegre, quando alguém faz algo de bom. Então, na verdade, o que lembramos da Páscoa, assim como os judeus na época do Egito, eles lembravam que eles saíram da terra do sofrimento, nós também temos que lembrar que alguém fez a bondade e o sacrifício de entregar a vida pela gente, né? Por nós que somos pecadores. Então, fica aí essa aula de hoje para vocês, tá? Eu vou estar passando algumas perguntas para vocês e logo em seguida eu vou passar o vídeo, o filme que vocês irão assistir. Já deixando de antemão que é sobre o Corpus Christi, né? O corpo de Cristo, a paixão de Cristo, o filme. É um pouco forte. Eu vou estar separando alguns vídeos. Eu acredito que para o sexto ano o ideal é que seja um filme infantil, porque é dolorido, né? Para uma criança ver aquilo, não é até para um adulto. E aí vocês vão estar fazendo um resumo sobre esse filme, me passando para vocês o que vocês sentiram ao ver esse filme, ok? Fica a dica para vocês e boa tarde. Em nome de Jesus, nós voltaremos às nossas aulas normais.